Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês de novo, procurando complementar e responder também, as perguntas desta semana. Esperamos que vocês tenham tido aí um bom estudo, privado, também como família, e aqui vamos tentar complementar algumas coisas. O estudo dessa semana é baseado na mensagem de domingo, O texto é de Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. E a primeira pergunta que temos é sempre ligada à mensagem, mas a segunda, então, vai diretamente ao texto. Depois da crucificação, Jerusalém se havia tornado sinônimo de caos para os discípulos. Dois deles decidiram sair da cidade em direção a um povoado chamado Emaús, está no versículo 13. O que você faz quando as circunstâncias se tornam caóticas? Como você lida com o estresse? Certamente aquele fim de semana para os discípulos foi muito, muito difícil. Eles perderam um amigo muito, muito próximo e muito íntimo, e o perderam de uma forma muito trágica e cruel. Eles ali se sentiram com as mãos atadas, sem poder fazer nada, e inclusive muitos deles tinham se distanciado. Nós vemos mais as mulheres debaixo da cruz e não os homens. Agora é o domingo de ressurreição. E nós encontramos esse texto em Lucas. Marcos faz uma pequena menção desse texto, mas o texto assim mais claro sobre esses dois discípulos indo para Emaús, encontramos aqui em Lucas. E eles, então, continuam muito ligados ao tema do Senhor Jesus. E como Jerusalém foi um lugar que para eles naquele momento possivelmente só trazia sentimentos fortes e talvez mais negativos do que positivos, aqui nós encontramos dois que estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Emaús era uma cidadezinha que ficava mais ou menos 11 quilômetros, não era tão perto, era uma boa caminhada aí, 11 quilômetros que eles então seguiram. A Bíblia, ela nos diz o nome de um desses discípulos, Cleopas, em outras versões Cleófas, e não dá o nome do outro. Então, alguns acham que era Cleopas e a sua esposa. Em João capítulo 21, nós temos a menção das 3 Marias que estavam debaixo da cruz. Uma Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a outra Maria, esposa de Cleopas. Pode ser que aqui marido e mulher estavam caminhando para Emaús. A gente não sabe, a tradição diz que Lucas também, que um deles era Lucas. Então, nós não sabemos, mas nós sabemos que aqui temos 2 pessoas, discípulos, seguidores de Jesus, no dia da ressurreição, que estão indo para Emaús. E a pergunta é, o que você faz quando as circunstâncias se tornam caóticas? O que você faz quando você está estressado? E aqui, não sei o que você respondeu, mas eu muitas vezes quando isso acontece, vou orar. Outras vezes eu leio a Bíblia, procuro uma palavra de Deus para mim. Outras vezes eu leio algum outro livro e procuro também, de alguma forma, me desviar um pouco daqueles pensamentos que me causam o estresse. Aqui nós vemos que esses dois também fazem algo que é possível. Às vezes você se distanciar um pouco mais desse problema e você ir para um outro lugar. Vai dar uma volta, vai refrescar a cabeça, vai respirar um ar puro, É um pouco o que nós estamos vendo aqui nesses dois. Vamos para a pergunta de número 3. Por que você acha que eles não reconheceram a Jesus? Versículo 15 e 16. Diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a Bíblia diz que Jesus aqui foi aparecendo a vários dos discípulos, inclusive a esses dois. E eles, como diz no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos
de o reconhecer. Por que você acha, né, que eles não conseguiam reconhecê-lo? Uma das razões, imagino que era a de que o corpo de Jesus, a aparência de Jesus, era sim um pouco diferente daquela que eles estavam acostumados. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala da ressurreição, né? E como ela vai ser. A Bíblia diz, ali ele diz também, Cristo as primícias. Ele é o primeiro ressuscitado com um corpo novo. Ele inclusive diz um corpo espiritual. Não é mais o corpo natural, é o corpo espiritual. E nós vemos que Maria Madalena também não o reconheceu ali no jardim, né? Achou que ele era um cuidador. Claro que ele tinha uma aparência, sim, bem humana, mas de alguma forma um pouco diferente, né? Tomé, de alguma forma, só creu quando ele viu realmente as mãos de Jesus e ali pôde tocar, né? E ver que ele tinha sido realmente crucificado. Então, havia alguma diferença, sim, na aparência de Jesus. E é lógico, né? O corpo espiritual é o corpo glorioso, né? É aquilo de mais lindo que também todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo temos a certeza que vamos ter também. Porque Jesus ressuscitou primeiro e um dia também cada um de nós vai ter o seu corpo ressuscitado, mesmo que já tenha morrido há muito tempo. Mas talvez exista uma outra razão também, e é a de que eles estavam tão cheios do problema que eles tinham vivido, né? Absorvidos completamente pelo desastre, na verdade, que eles tinham na mente com relação a Jesus, que eles não conseguiam ver que Jesus estava com eles. Isso também nos pode acontecer. A gente fica tão absorvido por problemas e dificuldades que a gente não percebe a presença de Deus do nosso lado. E aqui, talvez uma pequena mensagem, né? Nós precisamos saber e ver que Jesus, se nós somos dele, ele está junto da gente. Deus está bem pertinho, bem próximo de nós. Não permitamos que os nossos olhos sejam ofuscados também por problemas ou coisas que nos têm atingido. Sobretudo também nesse tempo, onde as preocupações de repente são tão grandes. Vamos, né, pensar um pouco nisso. A presença de Deus comigo e celebrar a presença de Deus com a gente. Vamos para a pergunta de número 4. Que sentimentos os dois discípulos carregavam no coração? Está no versículo 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus percebe que eles estão preocupados e estão entristecidos. Então, são esses os sentimentos que eles estão carregando no coração. Talvez estão decepcionados também, porque eles achavam que a história ia ter um final feliz, e até aqui a história para eles estava com um final muito triste. Agora, o que me chama a atenção nisso também é de novo maravilhoso. Jesus se aproxima, Jesus percebe o que está no coração deles, e Jesus pergunta e diz: o que está preocupando o coração de vocês? E aí, agora o que acontece? Eles começam a explanar. Eles começam a falar daquilo que eles achavam que ia acontecer, de que eles realmente achavam que ele ia instalar o reino e tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia, claro, faz um resumo. Mas eles contam e contam e contam. E eu fico olhando assim para Jesus ali do lado deles, que sabia tudo. Ele tinha experimentado tudo isso na carne. Mas ele deixa que eles abram o seu coração, que eles falem tudo, sem interromper. É incrível, nosso Senhor, como é maravilhoso. Ele mesmo sabendo de todas aquelas coisas que nos preocupam e nos entristecem, ele quer ouvir a nossa voz. E aqui tem um aspecto interessante da oração, né? É claro que Deus sabe todas as coisas, mas coloca isso para fora, conta tudo isso para Ele. Assim como também os discípulos,
Ele aqui está disposto, né, a escutar e a ouvir. Algo para a gente estar aprendendo. Vamos para a pergunta de número 5. Por que você acha que Jesus toma tempo para reexplicar as Escrituras em vez de se revelar diretamente? Jesus poderia ter levantado, né, suas mãos e mostrado, olha, eu sou crucificado. Não, Jesus não diz nada, caminha junto deles e começa a explicar desde o começo lá do Antigo Testamento, né, quem a Escritura diz que ele era. Porque ele mesmo já havia dito, as Escrituras são as que dão testemunho de mim. E ele baseia, então, o ato salvífico, a salvação que veio por meio dele no Antigo Testamento, mostrando assim que ele é a promessa e que ele veio realizar aquilo que Deus queria, a salvação do mundo através dele. Ele é o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Deve ter sido uma aula, né, magistral, tremenda, ouvir Jesus explicando o Antigo Testamento e mostrando como toda a sua vida, sua morte e a sua ressurreição se encaixam perfeitamente naquilo que a profecia diz. Vamos para a pergunta de número 6. Veja alguns textos que Jesus pode ter mencionado. Onde esses dão testemunho de Jesus? Nós não sabemos que textos Jesus mencionou. Não nos é dito. Mas, né, a gente pode, sim, pensar em vários que ele deve ter mencionado. Gênesis 3,15, nós mencionamos aqui, né, chamamos também de proto-evangelho, porque ele... já para Eva, no comecinho, no capítulo 3, Deus diz que o fruto do ventre de Eva pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ela terá a ferida mortal. E nós cremos que isso aconteceu na cruz, onde Jesus realmente venceu a Satanás. Gênesis 12:3, onde a promessa vai a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E não tem bênção maior do que a bênção da salvação que vem através de Jesus Cristo, um descendente de Abraão. Isaías 9 nós mencionamos, Isaías 53 talvez, é o capítulo, na verdade, mais evangélico que nós temos no Antigo Testamento. E deixa eu só abrir aqui também rapidinho e mostrar assim algumas coisas. Já no finzinho do 52, no versículo 14, ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Fala de como ele ficou ali, através de tudo aquilo que aconteceu antes da crucificação e durante a crucificação. Realmente ele sofreu muitíssimo a ponto de chegar a ficar desfigurado. Isso já foi dito por Isaías. Mas outros textos que nós conhecemos bem, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado que cada um de nós cometeu é gravíssimo aos olhos de Deus. Nós merecíamos essa punição. Esse versículo e muitos outros aqui de Isaías 53 nos mostram que ele levou o nosso pecado, o nosso castigo sobre ele mesmo. O único jeito de nós podermos realmente ser perdoados por Deus, né? De que em Jesus Cristo leva o nosso castigo, aquilo que nós merecemos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós, sem exceção.
Não tem ninguém que possa salvar a si mesmo. Não tem boa obra que possa compensar o pecado que uma pessoa faz. Isso sempre de novo nós precisamos lembrar. É só através da obra de Jesus Cristo e a fé que nós colocamos nele, né? Confiando em que ele fez tudo pela nossa salvação. Ele segue mais um pouco também, mostrando o que aconteceu. Designaram-lhe, no versículo 9, a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Morreu ali junto de dois perversos, mas terminou na sepultura do rico, José de Arimateia. E tudo isso ligado assim à sua morte, o seu sepultamento, inclusive. Versículo 9, ainda nem dolo algum se achou em sua boca. Tanto sofrimento, e há um capítulo que fala desse sofrimento, mas não saiu nenhuma palavra errada da sua boca. Incrível. Que assertivo é, né? É a profecia do Antigo Testamento. No versículo 10 e no versículo 11, fala já da sua ressurreição, que ele não permaneceria na morte, mas que ele viveria. Diz, verá a sua posteridade. Ele veria com os próprios olhos, né, aqueles que viriam atrás dele, que somos nós, os seus seguidores, aqueles que cremos nele. Versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele tem uma alegria grande em ver aqueles que são os seus filhos, que caminham com ele, que são os seus discípulos, que são o seu rebanho. Ele diz, valeu a pena eu morrer. Talvez você está me ouvindo, e talvez você não é parte desse rebanho. Entrega o teu coração hoje. Confia naquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz, derramando o seu sangue para que os teus pecados pudessem ser perdoados e você pudesse ter comunhão com Deus e ser aceito por Deus. Vamos para a pergunta de número 7. No versículo 32, os dois discípulos experimentaram o coração ardendo. Eles reconheceram que Deus estava no controle todo o tempo e que eles só precisavam ter fé. Compartilhe uma situação em sua vida que depois de olhar para trás, você percebeu que Deus estava no controle o tempo todo, mesmo que você não acreditasse enquanto tudo acontecia. É o que aconteceu para esses discípulos. Eles chegaram na cidade de Emaús, Jesus ali do ladinho, junto deles. Eles convidam Jesus para entrar e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E aí Jesus desaparece. Mas agora eles têm a certeza. Toda aquela preocupação e tristeza que eles estavam carregando agora durante dias, né? Ajudou alguma coisa, né? Mas são sentimentos humanos que nós temos e todos nós, com certeza, aqui e lá, seja na família, seja no trabalho, seja numa viagem, seja onde for, de repente preocupações querem tomar conta. Eu mesmo, né, muitas vezes nós vemos o pregador lá na frente tão seguro, né, da sua mensagem, daquilo que ele vai transmitir, mas quase todas as vezes, quando eu tenho que, né, preparar a mensagem, eu estou lá e naquela luta e preocupado, o que eu vou dizer, o que vai sair, como é que eu consigo organizar a mensagem de tal forma que ela faça sentido. É uma luta. E sempre de novo o Senhor me surpreende, numa outra experiência que também tivemos, e quando éramos missionários ali no Chile, e Deus tinha colocado no nosso coração que nós precisávamos construir a livraria, uns escritórios e um apartamento para a família que cuidava. E lá a construção não é barata porque é o fim do mundo. Punta Arenas, no finzinho, né, na Patagônia. E nós, então, tínhamos um projeto. E esse projeto tinha um valor bastante alto, eram 6 prestações de 28 mil euros. Nós, quando começamos, tínhamos a metade do dinheiro e então confiamos em que a outra metade chegaria, né,
naquele meio ano que nós tínhamos que pagar. No contrato estava a multa que teria que ser paga se o pagamento atrasasse, né? Contrato com a empresa. E tudo correu bem até os 5 meses. Aí quando chegou o 6º mês, Deus nos colocou à prova. O dinheiro não entrava, e nós estávamos nos últimos dias, e aí foi, acho que no penúltimo dia, nós tínhamos 18 mil euros em caixa. Continuamos orando, né, mas faltava, não entrava. Chegou o último dia e nós tínhamos 18 mil euros e faltavam 10 mil, muito dinheiro. Nós não queríamos atrasar, nós, né, dissemos: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Porque são só 10 mil euros ainda que estão faltando. E aí foi de tarde, naquele mesmo dia, recebi a ligação do administrador da nossa missão da Alemanha, e ele falou: aqui, acabou de ligar uma pessoa, e ela falou que ela tem um dinheiro na poupança, 10 mil euros que ela colocaria à disposição, sem juros, para nós, para devolvermos quando pudéssemos, e claro, para nós aquilo foi a maior resposta de oração. Exatamente os 28 mil euros entraram que nós precisávamos, sem que nós tivéssemos dito quanto ainda estava faltando. Mas Deus, Ele é bom, Ele é fiel e Ele tem o controle de tudo. É importante, sim, caminhar com Ele, andar com Ele e esperar nele. Ele tem um bom fim para cada um de nós.